de se abraçar a metodologia do Van Til sem o suplemento da ontologia reformacional? Cara, perigo é difícil de falar assim, porque, por exemplo, você tem, fazendo um parênteses antes de responder, né, você tem vantilianos que vão defender o método dele de forma ou mais completa, ou fazendo alguma crítica, por exemplo, que estão aí até hoje, são teólogos que a gente gosta bastante, tal como Frame, Oliphant, William Edgar, o próprio Schaeffer, né? De certa forma, um discípulo do Van Til. Então, assim, eu diria que o método dele em si, ele mesmo que você não tenha tantos complementos assim, ele pode ser bem aplicado e pode ser bem utilizado, como tem sido ao longo da vida aí por vários pensadores, né? Mas eu acho que ele tem uma tendência muito forte, e aí mora o perigo, já respondendo a pergunta, de cair num tipo de antítese muito forte, assim, entre o cristão e o não cristão, como se não tivesse nenhum tipo de diálogo, como fosse impossível você conversar com um não cristão. Mas eu acho que isso seria uma interpretação equivocada do Van Til. A minha crítica, já deixando mais claro assim, é que, por exemplo, o próprio Frame teve que escrever um artigo sobre o Van Til para explicar como é que ele usa a antítese e como ele não é tão rigoroso ou tão extremista quanto ele é acusado. Só que, para mim, o simples fato dele ter feito esse artigo já é um ponto complicado, assim, porque mostra que o Van Til não foi, às vezes, tão claro no que ele queria colocar. Assim. Então, eu diria que tem um perigo, sim, de cair num tipo de fideísmo, mas provavelmente é uma interpretação exagerada do que o Van Til quis dizer. Porque você tem outros intérpretes que são bem mais equilibrados e estão aplicando o método dele, principalmente o Frame, que é um cara que eu gosto demais, assim, e você pega a apologética do Frame, ela é basicamente a apologética vantiliana, só que colocada de uma forma mais amena. Então ele dá um pouco mais de espaço para um diálogo, para uma teologia natural, para uma revelação que não é só escriturística, mas ao mesmo tempo ele está defendendo ali o poder das pressuposições, ele defende um tipo de antítese, assim, de que você tem o não cristão, ele está sempre em oposição, né, porque a questão pactual, né, você não tem como responder ao pacto neutralmente, ou você está a favor de Deus ou contra, né? Então, assim, todos esses elementos que são fortes na política do Van Til estão no Frame, mas a gente não está criticando, às vezes, o Frame pelo mesmo motivo, porque a forma de exposição é diferente. Então, assim, eu diria assim, tem um perigo, mas eu acho que esse perigo ele é muito mais de você fazer uma interpretação ultra exagerada do Van Til do que uma coisa que está nele de fato, assim, porque outros discípulos dele conseguem dialogar bem com ele, né? Que é uma questão que você tem no próprio calvinismo, né? Se a gente for pensar em Calvino, tem a galera que vai interpretar o Calvino para extremos diferentes, assim. Então, qualquer autor, depois que ele solta a obra, ela vira um filho sozinho, assim, sem pai, né? Cada um pega e faz o que quiser com ele. Isso é complicado, mas ao mesmo tempo, se ele fosse o mais claro possível, talvez ele evitasse alguns desses exageros também, né? Então, assim, fica a minha crítica a ele. Que eu até falei com o Pedro essa semana, assim, meu problema com o Van Til é que ele é muito chato de ler, mas o método dele eu acho que tem muitas coisas válidas e dá para aproveitar muita coisa, como tem gente aproveitando, assim. Se você não exagerar a interpretação, acho que é bom. Tem uma coisa também que é muito importante de entender, eu entendi a forma que o João colocou a pergunta, está correta, assim, mas a gente não pode encarar, os teólogos não podem encarar o trabalho filosófico, que é o trabalho ontológico, como um suplemento. Não é. Ele, na verdade, é condição de possibilidade para o trabalho teológico. Não tem trabalho teológico sem trabalho filosófico prévio. Teologia não é a rainha das ciências, como queria o Van Til, por exemplo. A filosofia é a rainha das ciências. Em que sentido? Ela é a ciência das ciências, a disciplina das disciplinas, como vai dizer o Daniel Strauss. Ela é a disciplina que pensa a diferenciação das disciplinas, que pensa a condição das disciplinas. Então, sem uma ontologia modal, sem uma descrição da realidade, dos modos de ser das coisas, dos entes, a gente não sabe como que cada ciência operará. A gente não sabe o que é distintivo da ciência matemática, da ciência biológica, da ciência física, da ciência psicológica, da ciência lógica e da ciência teológica.
elas têm funções muito específicas. E o grande problema de uma teologia sem uma ontologia, uma teologia, então, sem essa diferenciação, sem esse refinamento, é que ela pode acabar sendo construída sobre bases falsas ou sobre bases irrefletidas. Esse é o grande problema. E nesse aspecto, assim, a crítica do Doiverd é muito contundente. Quando ele fala que falta crítica transcendental. Sem crítica transcendental, ele não faz nada. É claro que é muito moderno isso, né? Porque a crítica transcendental é uma metodologia filosófica típica ali da modernidade, com Immanuel Kant. O Doiverd depois fez uma nova crítica transcendental. O Polanyi, por exemplo, faz e está rumo ao conhecimento pessoal, uma filosofia pós-crítica. Mas mesmo assim, mesmo que ela seja pós-crítica, o que está em jogo aqui? Ela tem a crítica transcendental como seu paradigma ainda. Depois do Kant, todo mundo é pós-kantiano. Não tem como você fazer filosofia e teologia mais como você fazia antes. Porque você começa a falar das coisas, você começa a escrever sobre Deus, sobre o ser humano. E a pergunta é, de onde o senhor tirou isso? Com que base que o senhor está falando isso? Como que você conhece o que você conhece? E a crítica transcendental ajuda a gente a fazer isso, ajuda a colocar a revelação como ponto de partida máxima. Essa nossa dependência da revelação, dependência fundamental, religiosa, é um dado da reflexão da crítica transcendental. Então, não ter uma ontologia modal por trás compromete muitíssimo qualquer projeto teórico humano, inclusive uma teologia. O Van Til conhecia isso? Claro que ele conhecia. Tinha como estudar filosofia na época do Van Til sem ser depois do Kant. Ele conhecia muito sobre idealismo. Ele tinha muitas coisas, inclusive, do idealismo no pensamento dele. Tem muitas concepções idealistas lá. Talvez, inclusive, seja até um problema. Agora, ter consciência disso, tomar cuidado para que a teologia não assuma um lugar de proeminência enquanto rainha das ciências, etc., ajuda muito no projeto teológico, etc.